Quando eu era criança, eu escutava, você tem que ir para a escola. E na escola, eu escutava, você tem que fazer fila, você tem que tirar boas notas, você tem que usar uniforme e mais um monte de você tem que. Tudo bem, foi seguindo. Chegou a adolescência. E com a adolescência, surgiu um problema operacional na escola. Um conflito. Você tem que fazer contra o que eu quero fazer. Eu queria fazer as minhas coisas, era muito simples. Eu queria andar de patins, tocar violão, conversar com os meus amigos, acampar, viajar, conhecer lugares, pessoas. E a escola também. Fazia parte ir à escola. Só que não foi tão simples assim. Desse conflito, rebeldia. Dessa rebeldia, 3 expulsões. E nas 3 expulsões, notas muito boas. Eu nunca tive desafios cognitivos na minha fase escolar. Eram outros problemas. Concluí o ensino médio numa escola da minha classe social média. É o que o pessoal falava e fala por aí. Eu sei que eu sou pobre. Bom, e aí eu estudando numa escola para pobres, num bairro, o que eu escutava lá era, você tem que se preparar para o mercado de trabalho, se qualificar. Uma reflexão aqui que, com aquele conteúdo, eles queriam que eu me preparasse para o mercado de trabalho. Mas tudo bem, né? Mercado de trabalho, e alguns momentos, nós naquela escola, eu e os meus outros amigos, escutávamos, tem que estudar, fazer uma faculdade. Depois disso, que eu concluí o ensino médio, eu decidi fazer o que eu queria fazer. Nem o que você tem que fazer, isso ou aquilo. Eu falei, eu quero fazer as minhas coisas. E o que eu queria era viver da música. Então eu fui viver um tempo me dedicando exclusivamente para a música. Isso foi muito importante. Primeiro, pela capacidade que a arte me deu de criar e não de reproduzir. E depois, para ver que eu era capaz de fazer o que eu queria fazer. Eu conseguia bancar a minha própria história. Então, depois dessa experiência, eu estava muito feliz. A arte me proporcionava sentimentos e momentos indescritíveis. Só que eu queria mais. Quando eu percebi que eu podia realmente fazer o que eu queria fazer, eu fui em busca disso. E com 30 anos, em 2011, eu percebi que o que eu mais queria fazer era o curso de pedagogia. Eu queria fazer da escola um lugar diferente do que foi para mim. Eu queria tornar a experiência das pessoas na escola diferente do que foi a minha. Eu queria tornar o aprendizado da escola significativo na vida das pessoas. Simples, o que eu aprendo aqui que isso tem a ver com a minha vida? Ah, tá. Era só isso. Então, em 2012, eu entrei numa universidade federal, na faculdade de educação, no curso de pedagogia. Pronto. Só que não. Só que não mesmo. Porque os moldes que a faculdade me ofereciam foi muito chocante. Foi como fazer um retrocesso. Voltar na escola da minha infância e na escola da minha adolescência. Isso foi muito difícil. Eu não questiono aqui o conhecimento, o estudo, mas como ele se dá. E logo no início da faculdade eu percebi que tudo que a faculdade tinha para me oferecer, com as melhores intenções possíveis, não eram suficientes para nutrir a minha sede e a minha fome de ação e de transformação. Porque foram esses motivos que me fizeram chegar lá. Ação, transformar. Chegou lá na faculdade. Você tem que dar conta das demandas da faculdade. Você tem que dar conta das demandas da sociedade. Eu falei, opa, esse negócio está ficando estranho. Você tem que
fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um pós-doutorado. Eu falei, nossa, que enrascada. Mas, o que eu fui fazer? Buscar, paralelamente à faculdade, o que me completava. Eu queria ampliar o meu repertório de atuação quanto futuro professor. Então, eu comecei a fazer cursos, oficinas, workshops, palestras, internet, comecei a buscar. Nessa caminhada, eu conheci o programa Guerreiros Sem Armas. E o Guerreiros Sem Armas é um programa que transforma pessoas em transformadores de realidade, da sua e, consequentemente, do mundo. De lá eu trago a experiência de acreditar. Acreditar em mim, acreditar no outro e acreditar na capacidade que eu tinha para realizar os meus sonhos para o mundo, para a minha vida e um caso bem específico, com a educação. Eu pude perceber que eu era capaz, de forma prática, fazer da educação um instrumento de libertação na vida das pessoas. Que para mim, humildemente, ainda na universidade, acredito que a educação é para nos libertar e não para nos aprisionar. E aí, fazendo tudo isso, pensando como eu poderia trazer todos esses ensinamentos para a educação, comecei a fazer coisas. Aí o que você faz? Eu transformo realidades. Pronto. Hoje, eu sigo fazendo. Mas fazer parte dessa comunidade de guerreiros me fez questionar o meu entendimento de mundo e de educação. Então eu me pergunto, até que dia nós vamos filosofar, pensar, falar sobre educação nos encontros, nos debates, em sala de aulas e afins, ao invés de fazer com a educação também as mudanças que se fazem cada vez mais necessárias e urgentes na nossa sociedade. E para essas mudanças acontecerem por meio da educação, eu preciso da faculdade no modelo que ela é hoje? Preciso. Para quê? Para quem? Por quê? Quais os desafios que a faculdade me traz, frente aos desafios que eu vou encontrar no dia a dia das escolas? Essa faculdade, esse modelo de escola que a gente tem hoje, ela prepara pessoas, profissionais, para quê? Para quem e por quê? Para eu poder realizar os meus sonhos que eu tenho para a educação, e vários sonhos de vários pequenos que vêm conversar comigo, eu preciso desse modelo de ensino? É ele que eu preciso? Para o mundo que eu quero viver, para a vida que eu quero viver. Que mundo é esse? Que vida é essa? Eu sei que eu chego aqui com muitas e muitas perguntas e poucas respostas. Talvez eu tenha uma dica para encontrar respostas. A minha foi questionar o que era imposto para mim, naturalmente. Quando alguém fala comigo, você tem que fazer, eu pergunto, você pensou para me falar isso? Ou você está repetindo algo que você escutou? Então, hoje, eu sigo fazendo. Já pensei muito sobre o que eu tenho que fazer. Hoje, eu penso e reflito sobre o que eu quero fazer. O que você tem que fazer? Ou melhor, o que você quer fazer? Obrigado.